Olá, meu amigo e minha amiga. INSS, nós estamos falando da perícia na justiça. E olha lá, hein? É muita dúvida com relação a isso. Tem muita gente me perguntando aqui no canal e nós vamos responder. Então presta bastante atenção nesse vídeo. A perícia judicial é um procedimento essencial em diversos casos, tá? Especialmente aqueles relacionados a benefícios previdenciários de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios que necessitam aí de perícia, tá? No entanto, uma dúvida frequente entre os segurados envolvidos nesse processo é quanto tempo demora o laudo da perícia judicial. Por que isso é importante, pessoal? Porque o juiz, ele precisa do laudo pericial, tá? Isso não vai decidir, por exemplo, a sentença, tá? É mais um elemento que o juiz utiliza para ter convicção dentro da lei. Então é importante, nós já falamos aqui também da importância da perícia judicial, inclusive no seu comportamento, o que você deve apresentar, tudo isso é importante. Não é porque a perícia do INSS, nós sabemos que muitas vezes o perito não é ético, não respeita, não cumpre as suas obrigações, que lá na justiça nós podemos chegar e, não, aqui o perito é diferente, pode ser à vontade. Não funciona assim. Você tem sempre que ter ciência, você está sendo avaliado, tanto dentro do INSS como na justiça. E a primeira etapa desse processo vai ocorrer quando o juiz determina a realização da perícia. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar um perito da sua confiança, tá? Que não tem vínculos nenhum com o INSS. Essa é uma grande diferença, tá? E esse perito vai fazer essa avaliação e emitir um laudo técnico. Após essa determinação, o prazo para a realização da perícia, para a avaliação, ela pode variar, dependendo do volume de processo na vara judicial e a disponibilidade do perito nomeado. Em geral, essa fase inicial ela pode demorar de 30 a 90 dias. E vocês acreditam, com a grande demanda de processos que está acontecendo na justiça, a justiça está com dificuldade de trazer peritos? Não está dando conta, pessoal. Vocês acreditam nisso? Há uns anos atrás, por exemplo, o segurado entrava na justiça porque foi injustiçado numa perícia do INSS. Era um problema ortopédico, o que o juiz fazia? Ele convocava um especialista em ortopedia. Um problema neurológico, um neurologista, um problema cardíaco, sabe? Então os peritos eram especialistas daquela área, porque a demanda não era alta, tinha condições. Hoje a quantidade de peritos que não são funcionários da justiça, eles são convocados, essa quantidade de peritos não está dando conta dessa demanda. Então muitas vezes você está passando lá um problema ortopédico, está um neuro, e é o que a gente reclama no INSS. Poxa vida, eu fui fazer um problema de ortopedia, tinha uma ginecologista atendendo. São médicos, mas não são especialistas da área. Isso é o que muda. Bom, após a realização da perícia, esse perito responsável por elaborar o laudo detalhado, contendo as informações levantadas durante a avaliação, ele vai emitir um documento técnico que descreve as condições de saúde desse segurado, a sua capacidade funcional, a relação entre a sua limitação e a atividade laboral. Olha aí, até na justiça, é o tal do nexo causal, tá? Que demonstra ali, bom, a incapacidade para essa profissão, qual é o nível, né, dessa incapacidade. E o INSS está utilizando dessa ferramenta e vai usar agora, tá, pessoal? E nós já falamos aqui em vídeos para aposentados por invalidez. Não, mas aí vai me mandar retornar ao trabalho? Primeiro eles vão te mandar para reabilitação profissional. Através desse nexo causal, eles vão avaliar se a incapacidade, qual é o grau da incapacidade para a sua função e qual é a disponibilidade que você tem para aprender uma nova profissão, mesmo com a limitação que você tem. Olha aí, é o que eu expliquei. Eu não posso mais dirigir. Um motorista, por exemplo, de ônibus, de caminhão, ele não, por exemplo, tem algum problema nas pernas, na coluna, ele não pode dirigir, mas ele pode ser um atendente, ele pode trabalhar num arquivo, ele pode fazer alguma outra coisa que não exige esforço físico, vai ficar de pé. Olha
como é que está funcionando. A reabilitação agora, esse ano, ela está desestruturada, mas pelo jeito os caras vão aproveitar da reabilitação profissional e vai mudar muita coisa, tá? O prazo para que o perito entregue o laudo ao juiz, ele costuma ser estabelecido durante a nomeação, tá, desse profissional. Normalmente varia entre 10 e 30 dias após a realização da perícia, dependendo da complexibilidade do caso e o volume de informações que foram analisadas. E outra, pessoal, o laudo de um perito como esse não é uma coisa simples, tá? Não é como uma receita de um remédio. É um laudo detalhado, tá? Porque vai para a mão de um juiz. Ainda assim, é importante ressaltar que ocorre atrasos, tá? Em muitos casos, o perito ele pode solicitar uma prorrogação do prazo para concluir o laudo, especialmente em situações que demandam exames complementares e análises mais detalhadas. Esse perito ele não tem vínculo com o INSS e ele não é como o perito lá do INSS que não te examina, não olha na sua cara, não pergunta para você o que está acontecendo. Perito judicial não é assim não, tá? Outro fator que influencia o tempo da conclusão do laudo é a eficiência administrativa da vara judicial, responsável pelo processo. Algumas varas são mais ágeis na tramitação dos documentos, enquanto outras podem apresentar maior lentidão devido à alta demanda. Bom, de qualquer forma, por mais lento que seja, não se compara ao INSS. A entrega do laudo marca uma etapa crucial no processo, mas não significa que o caso vai ser resolvido imediatamente. Após receber o documento, olha lá, o juiz vai analisar as informações fornecidas e permitirá que as partes envolvidas, como o INSS e o segurado, apresentem manifestações sobre o conteúdo do laudo. Isso quer dizer o quê? Se o laudo for desfavorável a você, você pode entrar com recurso. Se o INSS tiver também um laudo desfavorável, ele também pode recorrer. Esse período de manifestação ele pode levar alguns dias ou até semanas, dependendo da celeridade do processo e das respostas das partes. Por isso é importante que o segurado acompanhe o andamento do caso de perto. Se necessário, solicite aí uma orientação de um advogado, se você não contratou, tá? Em média, o tempo total, desde a realização da perícia até a disponibilização desse laudo, pode variar entre 30 a 120 dias. Em casos mais complexos ou que envolvem demandas judiciais volumosas, o prazo pode ser estendido ainda mais. Além disso, fatores externos, por exemplo, como greve, recessos judiciais, podem impactar o andamento do processo e atrasar a conclusão do laudo. Portanto, é fundamental que o segurado mantenha paciência, esteja preparado para prazos mais longos. Como sofre o segurado, né? Já não chega a piada que acontece dentro do INSS muitas vezes, que eles chamam de perícia, que de perícia não tem nada, porque como que um médico ele pode dar um diagnóstico sem examinar e sem ouvir o que o doente está passando? O doente é que sente a dor. O doente é que fala onde está o problema, o que está acontecendo. Eu chamo de piada porque em 2, 3 minutos, muitos peritos do INSS ignoram laudos de especialistas que vêm acompanhando muitas vezes há anos já a incapacidade. Por exemplo, uma pessoa com uma doença grave que veio com o tempo tendo agravamento, e esse especialista, ele reflete, ele coloca tudo isso no laudo. Aí em 2, 3 minutos, o gênio, o semideus lá, ele ignora tudo isso. E ele tira a conclusão dele e chama isso de perícia. Em 2, 3 minutos. Sem perguntar nada, sem examinar nada. Quer dizer, isso pra mim é piada, isso não é perícia, tá? No caso, eu não estou generalizando, tá, pessoal? Mas isso acontece todos os dias no INSS. Não adianta falar, tá generalizando todos os peritos. Não. Tem peritos que têm ética, tem peritos que são responsáveis. Agora tem também, né, as laranjas podres, né? Bom, no caso das perícias que exigem exames adicionais, o tempo para obter o resultado dos exames também deve ser levado em consideração, dependendo do tipo de exame. Olha lá, o perito judicial ele pode pedir algum exame complementar. Pode levar até semanas ou até meses para que os resultados estejam disponíveis.
Para minimizar possíveis atrasos, é essencial que o segurado colabore com o processo, comparecendo à perícia no dia agendado, levando toda a documentação médica necessária, atendendo prontamente a quaisquer solicitações do perito e da Justiça. Por outro lado, o INSS também tem que solicitar esclarecimentos adicionais sobre o laudo, o que pode estender ainda mais o tempo para uma decisão final. Isso reforça a importância de contar com o auxílio de um advogado, tá? Para que ele possa defender os interesses. E o INSS, muitas vezes, ele faz isso de sacanagem mesmo, tá? Para demorar mesmo, para atrasar mais ainda a vida do segurado. A celeridade da Justiça e muitos segurados enfrentam ansiedade e incertezas durante o processo. No entanto, é possível lembrar que a perícia judicial é uma etapa indispensável, pessoal. A gente sabe o quanto já sofreu lá no INSS, o quanto já foi injustiçado, humilhado, mas um processo judicial, o juiz não é louco de simplesmente ignorar fatos e dar ali uma sentença. Não é assim que funciona, tá? Lá a justiça não é uma piada como é no INSS, tá? Em alguns casos, o laudo ele é inconclusivo e insuficiente. O juiz pode realizar pedidos de uma nova perícia judicial. Eu já vi isso acontecer. E não tem quantidade, tá? Se ele quiser 2, 3, 4 perícias, ele pode pedir. O juiz tem essa autonomia. Isso pode prolongar ainda mais o processo, mas é necessário muitas vezes para ter uma decisão final. De forma geral, a obtenção desse laudo depende, vocês viram, de diversos fatores, tá, pessoal? Tanto da demanda, que é a quantidade de processos, a disponibilidade de peritos, a boa vontade dos funcionários da justiça, porque muitas varas o processo às vezes é mais lento, embora também possa parecer demorado. É importante lembrar que a perícia judicial, ela pelo menos, é o que eu te falei, ela dá mais credibilidade e você já entra na justiça ciente de tudo isso, tá? Que existem fases e processo pode demorar, sim. O importante é você não desistir, tá? Ficar atento a prazos, a convocações, comparecer quando solicitado, tudo isso é muito importante. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal? Olha quanta coisa, né? Já não chega problema no INSS, tem problema na justiça, e olha, e é assim, vai levando, né? Mas o brasileiro está acostumado com isso, né? Apesar que não deveria estar acostumado. Nós deveríamos todos estar gritando, inclusive pelo que está acontecendo hoje no nosso país. Mas enquanto não mudar a mentalidade, enquanto as pessoas não se instruírem o mínimo para entender o que elas podem fazer para evitar esse tipo de coisa, nós vamos continuar vivendo assim, tá? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, para você estar recebendo em primeira mão todos os nossos conteúdos. Você tem só vantagens com isso, você não paga nada. E outra, os vídeos, esses conteúdos pode ser o que vai ajudar você a resolver o problema que você está passando. Então olha como é importante. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo aqui já há um bom tempo no canal, os que chegaram depois, os que estão chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.